Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista, o programa dos fundos imobiliários, dos fundos estruturados, aquele que junta o mercado financeiro e a economia real. Hoje eu e você vamos bater um papo daqueles que eu gosto, falar com um analista e falar sobre os estudos do analista. A carteira recomendada é bom, é legal, mas ela muda ao longo do tempo. O que você guarda para sempre é o aprendizado, entender como funciona a cabeça, o trabalho de um analista e como as variáveis influenciam essas escolhas, as decisões que não são de hoje para o próximo mês. É de como você vai montar uma carteira que vai carregar por muitos anos. Então esse papo que vai acabar virando uma grande aula, eu e você vamos ter com o Felipe Souza, que é o analista da Eleven Financial, que vai te contar uma história de mercado de fundos imobiliários e até um pouco antes disso, uma história pregressa que eu já vou perguntar, você vai ver que bacana. Aproveita que tem muita coisa boa para aprender aqui. Felipe, muito bom tê-lo aqui. Não acho que é a primeira vez no Clube FI Entrevista, mas não é a primeira vez que a gente faz entrevista junto. Exato. Pô, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom estar aqui com você, com o Clube FI. E tenho certeza que hoje vai ser uma conversa muito boa e qualificada, como sempre é. Ah, que bom. Teremos. Eu estava vendo hoje, daqui a pouco eu e você, a gente vai ver com a presença do analista alguns dos estudos que ele tem publicado. E o tema principal aqui é a alta de juros, o que está, né, muito provavelmente por acontecer. Então vai te ajudar muito também a pensar como os juros influenciam os fundos imobiliários e os seus investimentos em fundos imobiliários. Mas eu queria te fazer uma pergunta que você nem imagina que eu vou te fazer, que eu acho super interessante. Antes de vir parar no mercado financeiro, você foi policial. Eu fui policial civil. Não é verdade? Foi sim. Pô, eu sou formado em Direito, eu entrevisto um monte de engenheiro que foi parar no mercado financeiro. São profissões, todas elas trazem uma experiência, mas ser policial é uma experiência muito, muito, muito diferente. Muito diferente. E eu queria saber o que essa experiência contribui para hoje na sua vida de analista no mercado financeiro, cara. Olha, eu acho que deixa a gente talvez com um faro aguçado, maior, para tentar ir atrás daquelas dúvidas, daqueles detalhes mais capciosos. Acho que ele ajuda bastante nisso. É o investigativo da coisa. Exato. A gente tem ainda alguma coisa de polícia judiciária ainda aqui com a gente, ainda no fundo do tutano aqui. Sim. E eu acho que isso ajuda bastante. E eu acho que também ajuda muito nos relacionamentos também, na maneira de conversar, na postura e na leitura das pessoas. Acho que também ajuda bastante. Eu não imaginava a sua primeira resposta, a segunda sim, porque se tem uma coisa que polícia entende é de gente, né? Eu acredito que sim, acho que tem um social muito forte na atuação da polícia, seja ela civil ou militar, e eu acho que a capacidade de ler, entender e compreender até contornar pessoas e situações, acho que isso ajuda bastante. Acho que ajuda a trazer jogo de cintura sempre no bom sentido, né? Eu tento dizer isso, mas às vezes tentar enxergar as coisas melhor de um ângulo de fora, né? Porque na polícia tem um jargão que é mais ou menos assim, que você nunca pode virar uma parte da ocorrência, nunca pode se envolver demais. Então, você consegue ficar distante, mesmo estando perto, estando ali, você consegue ficar distante, fazer uma boa leitura, ou deveria fazer uma boa leitura da situação. E no mercado de fundo imobiliário, ele tem tudo a ver com pessoas, né? A gente tem os investidores, pessoas físicas, como principal público. E aí o seu trabalho passa a ser conversar com essas pessoas, explicar o mercado financeiro e falar de projeções. Então, tenho certeza que essa segunda parte contribui bastante. E a primeira, que eu não estava esperando, faz todo sentido, né? O trabalho do consultor e do analista, ele é muito investigativo, né? Exato. Research, pesquisa, né? Mas no final do dia, a linha entre pesquisa e uma investigação ela é muito tênue. Então, eu acho que ajuda sim, sem dúvida, tentar entender melhor um pouco das coisas. Eu já ouvi, né, uma vez o Thiago Reis brincando, falando que se o Felipe Tadevaldi fosse um policial, acho que ele seria um policial muito bom, porque ele é muito detalhista, ele investiga muito, ele vai muito a fundo ali. Então, nas opiniões que ele faz para criar sobre os ativos, que ele não é um analista, mas que ele é um investidor e que ele, para investimento próprio, aprofunda e vai muito ali a fundo. Então, é uma coisa que eu acho que faz realmente sentido te dar um pouco desse faro, de conseguir tentar ir mais no detalhe a fundo do detalhe dos ativos em si. Interessante mesmo.
Bom, a gente vai ver alguns estudos que você tem publicado e eles são públicos, né? Isso é legal, qualquer um pode acessar, porque eles estão sempre dentro de um relatório gerencial de um fundo imobiliário que é o BBFO 11. Uhum. Por que os estudos do Felipe estão publicados num relatório gerencial de fundo imobiliário? Perfeito. Nós da Eleven Financial Research, a gente atua como consultor do Banco do Brasil Asset para fundos imobiliários, né? Então, um dos veículos que a gente atua é no BBFO, a gente é um consultor. Eu ajudo bastante aí o pessoal do banco, tem os gestores do banco, né, da asset do banco, que tem ali toda a liberdade para aceitar ou recusar uma tese que eu levo para eles, mas a carteira ela é construída muito a 4 mãos, não só por mim, mas por outros analistas que também já passaram na Eleven, e a gente acaba fazendo uma análise mais profunda, leva alguns estudos para os gestores e algumas soluções. Eu tinha feito um estudo para eles sobre fundos de crédito imobiliário, e desse estudo surgiu esse trecho do relatório gerencial, porque havia uma discussão, poxa, eu vou comprar o que agora, IPCA ou CDI? E eu tinha uma visão mais favorável à IPCA, até pela facilidade de você encontrar fundos investíveis indexados e ligados ao indexado, que é o CDI. Então a minha sugestão era isso, só que não é só ter uma opinião e uma sugestão, você tem que tentar materializar e traduzir isso com dados e informações e construir um storytelling ali, com dados inclusive, né, para mostrar essa sua opinião, que ela realmente faz sentido e tem ali lógica e até mesmo às vezes uma comprovação por dados. De novo falou o policial investigativo aí, né? Exato. Não adianta ter uma opinião da ocorrência, tem que investigar, tem que ter substância, dados, provas, coisas assim. Exatamente. Prova é um termo judiciário, né? Na academia ninguém prova nada, tá? Você já ouviu alguém falar assim, ó, que tem um estudo acadêmico que prova? Ou o estudo não é acadêmico, ou quem leu não é acadêmico, tá? Porque na academia não se prova. Testa hipóteses e mostra conclusões ou achados. Prova não tem, né? Tem evidências. Exato. Até porque as coisas mudam, os mercados mudam, as janelas temporais também nos dão visões diferentes e tal. Mas para deixar a coisa às claras, como a gente sempre faz aqui, e se é um trabalho que mostra dados, a gente vai usar os melhores termos para isso, né? Bom, juro foi um destaque de 2024, subiu bastante e termina 2024 com, não uma opinião, mas com... tá na ata, eu estou procurando o termo, quase que uma ameaça, vamos dizer assim, do Banco Central, que coloca na ata, falando é provável que a gente suba mais 2 pontos percentuais a taxa de juros. É uma ameaça, né? É um guidance, é uma coisa dada ao mercado que não garante nada, não é porque está na ata que vai acontecer, a economia muda o tempo todo no Brasil, no mundo, pode até ser que os próximos movimentos sejam de queda da taxa de juros, mas o que a gente deveria esperar, porque é um comunicado oficial do Banco Central, é que o juro continue a subir. E você começou a fazer esses estudos que a gente vai mostrar, são datados aqui até antes disso, né? Já pensando na alta que vinha acontecendo em 2024. Então, se continuar subindo em 2025, tá pronta aqui a tese, né? O estudo já foi feito pensando nisso. Sim. Exatamente. A gente tinha essa expectativa muito grande, né, de que viesse não só a alta da Selic, como uma manutenção em um ritmo, um novo ciclo de altas na Selic. Então a gente pensou, bom, vamos tentar enxergar isso daqui, vamos tentar fazer uma alocação de modo que faça mais sentido. Também outro ponto que vale a discussão é, às vezes, e eu estou lendo um livro nesse momento, que é o mais importante para o investidor, né, do Howard Marks, e ele comenta muito que, na maioria das vezes, onde se ganha dinheiro, né, você não seguindo o consenso, porque o consenso seria eficiência de mercado. Então, você consegue pegar dinheiro ou ganhar mais dinheiro, né, ou gerar mais valor, alocando em coisas que talvez não sejam tão óbvias. E aí te faz provocar suas próprias crenças e ver aonde talvez você esteja errando. E aí a gente vai observar o que o mercado tem feito. E o mercado, em especial os demais analistas, isso pode ser em razão da virtude do trabalho, da dinâmica específica de uma carteira recomendada, que é totalmente diferente de uma gestão de um fundo de investimento. Mas eu vi o mercado querer convergir muito para uma tese de CDI efetivamente.
Lá na Eleven, a gente também faz um trabalho B2B forte, em especial com os assessores ali da base da XP, e não só com ela, mas em especial também com ela. E eu diria que talvez em número de clientes são o maior número de clientes em si. Então eu tenho uma relação muito próxima com os assessores, né, os capitães de mesa, que são os alocadores. E eles vinham com uma demanda muito grande para ativos em CDI. E aí quando a gente olhava a comparação ali, olha, os ativos em CDI, eles estão negociando no par ou muito próximo do par. Você talvez não tenha um risco de queda porque o indexador está subindo, mas uma hora ele vai cair, essa janela é estreita. Como você vai trabalhar essa alocação? Eu não gosto muito de pensar que eu vou ser o mais inteligente, o primeiro a sair do papel. Acho que você tem um risco grande nisso e eu não quero expor nenhum cliente a esse tipo de risco. Então vamos olhar para juro real, que acho que é um pouco mais óbvio, e juro real apanha muito, em especial alguns fundos que estão ali num regime de competência, e diferente do regime caixa, né, tem uma outra regra contábil, né, uma maneira de distribuir diferente e de apurar também aquela inflação. Então eu pensei, bom, vamos olhar para os fundos de juro real, porque eles estão abrindo ali um catch-up grande, e às vezes nesse nível de preço o carrego pode até ficar um pouquinho abaixo de um CDI, porém você tem um eventual ganho de capital quando essa curva fechar, e em algum dia vai fechar. Então, qual que é o risco que eu tenho se eu comprar IPCA nesse momento? Se o dólar está subindo, em algum momento esse impacto do dólar vai vir para a inflação. Então tem um delay ali que os estudiosos desse segmento de inflação falam que pode levar até 6 meses, mas ele chega. Depois a gente pode pensar, olha, e o CDI? Bom, o CDI está no par, e o crescimento do dividendo dele está muito óbvio, e até o repasse desse dividendo também ele é mais óbvio. Na inflação, como ele tem uma variabilidade maior no mês a mês, né? Se a gente for parar para analisar, eu até apresento esse gráfico logo no começo do estudo, a variação do CDI para o IPCA ano a ano, o CDI ele varia mais, porque teve um ano que ele foi 2, teve um ano que ele foi quase 14. Então, ele tem na tela o gráfico que você estava comentando. Perfeito. Então, ele tem uma variação, uma amplitude maior no ano a ano, tá? Mas no mês a mês, o IPCA ele acaba sendo naturalmente mais volátil. Então o IPCA está em azul aqui, como você falou, mais volátil, né? Sobe um mês, sobe menos, né? Isso aqui é uma... Isso daí está numa base anual. E é o que se chama de desinflação. Não é que caiu o IPCA, ele subiu, mas subiu menos do que o período anterior, né? Perfeito. E isso traz uma variação grande, ainda mais num fundo imobiliário que esse efeito é mês a mês. Perfeito, é exatamente isso. Então, existia uma discussão de, mas no mês a mês, se eu estiver num fundo de regime de competência, meu dividendo vai vir mais baixo e tal. E os fundos imobiliários, eles são extremamente reativos, né? A teoria da sinalização dos dividendos, né? Sim. Então, assim, o dividendo ele é um grande driver para o investimento, ele é um ponto de alavanca para o investidor de fundo imobiliário, não deveria ser, mas ele é muito relevante. Pouco investidor pensa em tiro ou em retorno, ele pensa muito no dividendo, no pinga-pinga, no mês a mês, até porque muitos consomem disso na sua renda mensal. E aí, eu entendo que a gente pode ter essas variações, mas o meu trabalho é diferente. Na minha percepção desse investidor normal, acho que de todo analista também é diferente nesse sentido. Então, eu tenho que pensar primeiro, bom, eu tenho que tentar gerar o máximo de retorno possível de acordo com o conforto do meu passivo. Também não posso querer obrigá-lo de uma maneira a pensar apenas no retorno, esquecer o lado emocional do investimento, que ele é muito grande, né? As pessoas são avessas ao risco por natureza, então não posso querer colocar um pouco mais risco, e esse risco a gente precifica muito como volatilidade, não é o único padrão de risco, mas é uma métrica aceita de risco pelo mercado como um todo, então eu não posso inserir ele num ativo que possa balançar mais, ter uma maior variabilidade ali nos preços, de modo que isso incomode ele, que ele não vá seguir a minha estratégia até o fim, porque eu não quero tê-lo comigo por 3 meses ou 6 meses, eu quero tê-lo comigo por um longo período de tempo. Então, eu tenho que entender a percepção e aceitação de risco desse meu passivo, a estratégia que eu estou enxergando e basicamente aquilo que ele quer, tentar casar as coisas de modo que ele tenha um conforto no carrego dessa estratégia. E aí, quando eu fui fazer esse estudo, eu estava realmente comparando carrego e retorno. Tem fundos em CDI que devem pagar mais, mas a gente também tem o lado do risco, que também não é muito visto e também não é muito compreendido. Por quê? Basicamente, os fundos de recebíveis,
No passado, vamos voltar um pouco atrás aqui, Arthur, se você me permite. No primeiro ciclo que a gente teve de estresse de mercado de fundos imobiliários, que ele já estava um pouquinho maior, que foi na crise do período do governo Dilma, 2013 foi um ano muito ruim para fundos imobiliários, ele antecipou muito, foi o ano de maior queda dos FIIs. Mas depois a gente viu que os fundos de recebíveis eles tiveram um bom desempenho. Só que na média simples, daqueles fundos que existiam naquele período, que eram 5 ou 6 fundos, no começo de 2014, ali no começo de 2013, a gente tinha uma visão de que ele era mais aquela cribenture, digamos assim, ele tinha lastro em ativos performados, basicamente. Você não tinha esses CRIs de multipropriedade, você não tinha CRI de loteamento, ou era muito pouco, você não tinha CRI de financiamento à produção como se tem hoje, e eram menos fundos. Hoje a gente tem mais de 40 fundos no IFIX, e na época eram menos de 8. E eles eram mais caros sob relação do seu próprio valor patrimonial, então você tinha PVPs de 1,10, 1,15 na média desses 5 ou 6 fundos, e ele pagava um dividendo mais baixo no início. No final do período Dilma, ali no momento do impeachment, eles tinham ali algum nível de desconto, mas ainda assim eles não pagavam tanto quanto a gente vê o pagamento hoje. Então o CRI ele mudou muito ao longo do tempo, ele virou muito um CRI hoje de financiamento à produção. Se você for olhar hoje a maioria dos CRIs ou dos fundos de CRIs, ele tem uma grande parcela de CRIs que estão financiando obras de incorporação residencial. Isso é um outro nível de risco. E muitas vezes, quem toma esse CRI é um investidor de médio, um incorporador de médio porte, que às vezes ele não vai acessar aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o plano empresário. Né? Cada estado tem a sua nomenclatura de planos de financiamento e incentivo à produção próprios, né? Mas aqui em São Paulo a gente tem ali o plano empresário, e ele é, às vezes, mais voltado, quem consegue ter mais acesso a ele são as grandes empresas listadas. Então, o incorporador de médio porte vai para um CRI. E às vezes ele não tem a sofisticação de redear essa operação, porque a receita que ele recebe do imóvel que ele vende na planta ou durante a incorporação, ele é corrigido por IPCA, por INCC, por IGPM, ou seja, indexadores de inflação. Se ele se endivida em CDI, você tem um descasamento de ativo e passivo. Sim. E normalmente ele não tem a sofisticação ou não está disposto a pagar o custo ou contratar um profissional para redear a dívida dele, fazendo algum tipo de swap, convertendo essa dívida de IPCA de CDI para IPCA, para ele estar casado em ativo e passivo. Vamos lá, deixa eu dar uma traduzida nisso tudo. Eu sou um incorporador, consegui lá comprar um bom terreno, vou subir um prédio e saio vendendo ele na planta. Isso. Ninguém é louco de me pagar à vista um apartamento que sequer existe. Exato. Então eu vendo ele parcelado. Isso. E eu também não sou louco de vender em parcelas fixas porque eu preciso de uma correção ao longo do tempo. Então eu vou te vender em 2 anos e meio de financiamento, você vai me pagar X por mês, corrigidos ou por IPCA, ou por INCC, ou por IGPM. Ou por IGPM. Isso. Não é comum ter CDI. Não é. Então o que você me deve vai ser corrigido por um desses 3 indexadores. Aí eu chego no mercado financeiro e falo, preciso de dinheiro tô vendendo aqui, preciso subir essa obra. Preciso de dinheiro para subir a obra. Já tenho vendas. Sim. Então eu posso ceder essas vendas para um CRI, e aí entra uma grana, eu não fico esperando mês a mês as pessoas me pagarem, eu antecipo a grana. Sim. E ponho a obra para cima. O mercado financeiro fala, beleza, eu quero CDI mais X% ao ano. Exato. E aí eu fiquei descasado. Perfeito, exatamente isso. Você traduziu muito bem aqui. Ele vai corrigir ali a IGPM, o indexador que ele vai escolher, que vai estar em contrato, só que a dívida dele é em outro indexador, a dívida dele ainda tem a parcela pré, que normalmente na venda não tem. Ele vende, ele corrige o valor do imóvel que ele vendeu pelo indexador careca, que a gente chama, assim, uma parte pré, enquanto a dívida dele corre em outro indexador. CDI mais 2, e CDI mais alguma mais 3, coisa. Alguma coisa assim. Exatamente isso. E aí você tem o quê? Um risco de descasamento. E ainda tem risco de distrato, risco de inadimplência, risco de atraso. Ele tem aí os seus riscos, além do risco de estouro de obra, que é um risco operacional da incorporadora, que é uma outra coisa, mas, enfim, ele tem lá os desafios dele. E eu queria mostrar isso para os meus clientes, porque esse estudo que eu fiz foi inicialmente voltado para o Banco do Brasil, depois eu estendi ele aos demais clientes da Eleven, tá? Todos eles. E
porque eu falei assim, olha, para mim não está muito óbvio querer ficar comprando CDI. A gente tem basicamente 3 fundos que são puro sangue de CDI. Sim. Um tem um perfil mais high grade, tem uma taxa ali de um CDI mais 2,15. Bruto, você vai receber líquido CDI mais e algum chorinho. E ele está no par. Depois eu tenho um outro fundo dessa mesma gestora que ele roda com algum nível de maior de risco, porque ele também financia a produção. Ele tem uma carteira de uma taxa média de um CDI mais 5, que vai te entregar ali um CDI mais 3,6. A taxa dele é 1,4, 1,2, acima de 1%. Então você vai receber menos ali. E ele também está ali com um pequeno ágio. Depois eu tenho um outro fundo, que é um CDI mais 4,7, 4,6 de carrego, também elevado. E aí, quando você vai receber esse líquido, é 3,6, 3,7. Só que ele tem alguns nomes de devedores que não trazem conforto. As operações são muito bem estruturadas, na minha percepção. Tá? Então, você vê que tem várias garantias que circundam o CRI. E esses CRIs, e esse fundo, especificamente, ele só teve um único evento de crédito, mas é um fundo que já é, de certo modo, testado pela empresa, pela indústria e pelo tempo. E um gestor também muito experiente, porém, tem alguns nomes que não trazem ali muito conforto na minha percepção. Poxa, Gafisa, Carvalho Hoskin, você olha a Tecnisa, Tenda, enfim, são nomes que trazem um pouco mais de preocupação. Então, se não fosse assim, não estariam pagando IPCA mais 4, CDI mais 4, CDI mais 5, para dar essa média que você está falando. Exato, perfeito, exatamente isso. Então, de novo, essas operações não têm nenhum problema, mas eu não ficaria num momento em que os juros, porque vamos lembrar que desde fevereiro de 22, a Selic está em 2 dígitos. Sim. Você pode manter ela nesse patamar, mas não por muito tempo. E aí a gente tem hoje uma expectativa de que essa Selic volte para baixo, talvez em 26. Então, 4 anos num patamar de juros em que a Selic flutuou de 10 a 14 e voltou... Vai ter empresário que não vai aguentar. Exatamente. E o que está tomando o CRI, ele é uma empresa de médio porte. Se ele fosse muito grande, ele ia fazer uma debênture eventualmente, né? Então, assim, ele ia ter outros mecanismos de financiamento, né? E até porque um CRI, em via de regra, ele tende a ter mais risco do que uma debênture pela capacidade de solvência da empresa, né? De liquidez dela. Isso, via de regra, estou pensando aqui de uma maneira lato sensu. Então, eu pensei, bom, escassez de fundo em CDI, uma percepção de risco que pode ter um descasamento pelo perfil atual das carteiras de crédito, dos fundos, que hoje todos, para conseguir te entregar um bom retorno que o investidor pede, e também com o fim lá da Cribenture, você teve que tomar um pouquinho mais de risco e ir para financiamento à produção. Alguns saíram de São Paulo e foram explorar outras praças, que também tem praças que são boas, só que elas exigem mais estudo, conhecimento e tem menos informação. E informação é ligada a risco. Porque se você tem menos informação, você teria em tese um pouco mais de risco. Então eu comecei a querer fazer um estudo para mostrar que, olha pessoal, independente do retorno de curto prazo, eu acho que o CDI vai andar mais no curto prazo, mas vamos pensar um pouco mais em médio prazo, também muito em probabilidade de receber, ou talvez uma maior chance, uma maior tranquilidade de ter um fluxo. Que também não é legal ter um CRI que às vezes tem ali uma assembleia para conceder algum tipo de waiver, alguma extensão, alguma coisa do tipo. Aliás, Arthur, isso aqui é um ponto interessante de comentar, porque hoje, quando você tem esse tipo de coisa numa empresa listada, por ele tem que um devedor dele pede algum alongamento de dívida, isso pode ser classificado como um PDD, né? Uma provisão de devedores duvidosos. Hoje, quando você faz isso num CRI, quase nenhum administrador marca isso como uma provisão. Alonga-se a dívida, dá uma carência de juros ou de principal e está tudo bem. O PU do CRI continua idêntico. Então, acho que você deveria começar a ter algum tipo de provisão nesse sentido para pelo menos mostrar para o investidor de que aquilo aconteceu. Como vem, né, falando disso que você está falando do PDD, das provisões, nos FIAGRO estão acontecendo. Se o devedor do CRA fala, eu vou te pagar, mas não vai dar para ser conforme combinado, me dá mais um prazo e tal, acontece uma PDD, né? Acontece uma provisão.
Exatamente isso. A gente viu um caso de um fundo, não só de um, mas mais de um fundo, mas teve um fundo que o dividendo dele sangrou por 3 meses. Sim. Reduziu pela metade praticamente por 3 meses, pode ser que perdure por mais tempo, a depender das marcações que possam acontecer. Então, eu acho que isso também deveria acontecer nos CRIs. Uhum. Até pelo critério de transparência, que é muito importante na nossa indústria. Enfim, para evitar esse tipo de problema, eu quis olhar para a IPCA e eu falava muito, olha, essa curva abriu muito, pode ser que ela feche, não sei se vai ser exatamente agora, mas se fechar, você pode fazer uma conta mais simples, que é o spread vezes a duration, e imaginar quanto você tem a ganhar no fechamento dessa curva. Isso não estava convencendo muito as pessoas que contratavam, aqui ele queria talvez mais argumentos, às vezes é difícil você convencer uma pessoa do contrário. Uhum. E aí isso eu nem falo tanto do pessoal do Banco do Brasil, não é deles, mas são clientes em geral aqui, tá? E aí eu pensei, bom, eu vou fazer um estudo grande, até porque esse estudo inicialmente eu fiz para eles, mas muito com base em outras experiências que eu estava vivenciando, para mostrar que na minha percepção a alocação em IPCA+, ela era mais fácil, do sentido de encontrar carteiras grandes, saudáveis e descontadas, que podem interpretar um ganho de capital, além do fechamento porque a curva abriu, né? E aí a cota patrimonial caiu significativamente. Porém, a gente também teve uma segunda derivada de que as cotas de mercado também caíram. Uhum. Então a patrimonial, que era 97, virou uma patrimonial de 92, por exemplo. E a cota do fundo que estava a 94 foi a 85. Então, em algum momento isso vai fechar, a patrimonial volta a subir. Pode ser que pelo efeito do tempo não volte aos 97, mas volte aos 96, por exemplo. E a cota patrimonial que hoje, de mercado que está 85, pode não voltar para o 94 rapidamente, mas volta para o 90, para o 91, para o 92. Então a ideia foi mostrar a simetria de risco e retorno. Qual que é o risco que eu vou ter basicamente no IPCA? Olha, eu vou ter um pouco desse risco, tá? Pode ser materializado em mais abertura de curva, não pensando na qualidade da carteira, do indexador em si. Pode ser mais abertura de curva, talvez uma deflação, talvez uma inflação baixa, alguma medida que o governo tome para controlar a inflação, não só esse, outros também já tomaram, então isso Sim. acontece, tá? Pode ser talvez um mês ou outro de um indexador mais baixo, mas depois eu sei que isso volta. E o risco da abertura de curva, específico desse indexador. Mas quando eu olho o juro real embutido que está ali e a capacidade que eu tenho de retorno e de TIR em um carrego muito semelhante, ainda que seja o carrego que eu estou querendo, o dividendo por si, se for marginalmente mais baixo, eu tenho carteiras saudáveis me dando muitas oportunidades. Então eu vou preferir o IPCA. E aí eu fiz o estudo. Legal. Bom, vou tentar também explicar um pouco disso. Ele está falando várias vezes que o papel CDI está ao par. Ao par é que ele está no preço. Não está nem caro nem barato. Está no preço que deveria estar, né? E que os títulos atrelados ao IPCA eles estão descontados. Isso. Por uma situação meramente matemática. Pela forma de calcular o preço atual de um título, eu tenho que dividir aquilo por uma taxa de juros. Uhum. Né? E no CDI, a parte CDI está sempre só multiplicando, não divide nada, está sempre multiplicando. Então ele vai crescendo um pouquinho todo dia. O juro está mais alto, multiplica por um valor maior, o juro está mais baixo, multiplica por um valor menor, mas só multiplica. Isso. Tem uma parte pré. Essa aí traz o preço para baixo. Sim. CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3. Quando a gente vai para o IPCA é a mesma coisa, ele só, exceto num evento de deflação, ele só aumenta um pouquinho o preço. Só que a parte que joga contra, que é a parte que eu tenho que dividir, é mais 4, mais 6, mais 8, mais 9. Então o efeito de uma alta taxa de juros é muito mais pronunciado num título cuja parte pré é grande. Sim. 6, 7, 8%. Sim. E a outra parte é 2, 3%, então o efeito é muito menor. Então os títulos atrelados ao CDI eles estão praticamente valendo o que deveria valer. E os atrelados ao IPCA eles desvalorizam naturalmente. E aí que você está dizendo, em algum momento essa taxa de juro cai, o CDI já estava no preço, vai continuar no preço. O IPCA tem algo a recuperar. Exatamente isso. É exatamente isso. Então acho que você tem um ganho de capital além do carrego de dividendo, que é muito semelhante em ambos, dado
Porque hoje houve realmente, a gente tem um mercado que é predominantemente de pessoa física, e ela, de novo, a gente comentou, é muito reativa ao dividendo, e o dividendo é mais óbvio no CDI, e é muito falado, olha, CDI vai subir, CDI vai estar melhor, e realmente vai estar, né, no sentido de carrego, de geração de caixa, porque é o indexador que vai corrigir ali aquele CRI, então ele realmente tende a onerar mais o devedor. E eu vi que teve uma rotação não só grande, que eu acho que o dinheiro mudou de classe de ativo. E acho que isso é natural. Saiu de fundo de ação, saiu de multimercado, uma indústria que foi quase que dizimada, saiu de fundo imobiliário, foi para renda fixa, foi para o dólar, foi para ativos dolarizados, foi para fora do país. Então, eu acho que houve um sell-off da classe de fundos imobiliários como um todo. A gente viu o dividendo do IFIX, o dividendo teórico da carteira do IFIX aumentar muito. Basicamente porque o preço dos fundos caiu. Quer dizer, a distribuição de rendimento foi estável, até crescente em alguns setores. Perfeito, mas cresceu. O preço caiu, então eu compro mais barato, recebo o mesmo um pouquinho mais, a rentabilidade é bem maior. Exatamente isso. Só que eu vi que os fundos em IPCA sofreram demasiadamente. Assim, bom, aqui tem oportunidade. E foi isso que eu quis mostrar. Agora, eu vou descer um pouco mais. Claro. O que eu gostei muito, que me chamou, eu sou um cara que pensa muito em risco. E você trouxe esse olhar que eu achei fantástico. Sempre falo, nessas épocas em que a inflação sobe, o juro sobe, o dividendo do fundo de papel sobe. Só que esse dividendo não cai do céu. Você tem do outro lado alguém, né, voltando ao exemplo lá do empreendedor do mercado imobiliário, eu estou devendo para o mercado financeiro a IPCA mais alguma coisa, a CDI mais alguma coisa. Então, o fundo imobiliário está distribuindo mais rendimento porque a minha dívida está ficando mais cara. Sim. E a minha capacidade de pagamento é limitada. Não é? O dinheiro é finito. Então, para o dinheiro entrar no fundo e chegar no bolso do investidor como rendimento, é preciso que os devedores daqueles CRIs consigam pagar. E à medida que o juro vai subindo, essa dívida vai ficando mais difícil de pagar. Exatamente. Então eu sei que tem uma tabela aqui que eu adorei, que é mostrar esse outro lado para as pessoas. Pô, não vai sair comprando o fundo de papel só porque está aumentando o rendimento. A rentabilidade do fundo de papel ela tem que aumentar, porque o risco de tomar um calote está aumentando também. Perfeito. Não é? Agora, no seu olhar, analista, investigativo e tal, em alguns casos você vai olhar a rentabilidade tem que aumentar, porque o risco está aumentando, mas aqui aumentou mais do que deveria. Então aqui tem uma oportunidade. Exatamente isso. Deixa eu achar aquela tabela que tem uma sensibilidade aqui. Ó, aqui já é bacana para a gente introduzir isso. Você foi buscar dados de empresas listadas, de companhias do setor imobiliário, vendo qual era o tamanho da dívida líquida delas em relação à geração de caixa, para simplificar aqui o EBITDA. Perfeito. Então a Cyrela, por exemplo, ela deve 1,6 vezes um ano de geração de caixa dela. Perfeito. A Exetec, sempre mais conservadora, deve 0,55. Isso. Então ela gera mais caixa do que a dívida consumiria por ano. Eu pagaria em 6 meses, mais ou menos. Uma empresa como a JHSF demoraria 2,44 anos para poder... O que ela deve hoje, se vencesse tudo, precisava esperar 2,4 anos de caixa para poder pagar. Exatamente. Né? Então, quanto maior esse índice, maior o endividamento e maior o risco. MTRI aqui, 4,58. Então, muito bem. A partir dessa fotografia, você foi simulando se o juro sobe, quanto que vai ficando isso? Quanto vai te comprometendo do seu EBITDA, né? Sua geração de fluxo de caixa, do seu resultado operacional ali. Esse índice é uma foto, como todo índice. Sim. Então você simulou um filme aqui, se subir o juro. Pô, por que ele não simulou se o juro cair? Tá cara pessimista, ele só pensa no que é ruim. Porque se o juro cair fica melhor, fica mais fácil, não é problema. O gestor de risco pensa que se eu estou comprando algo para ganhar 10, eventualmente eu ganhar 12, maravilha, eu não preciso me defender disso. Mas se eu estou comprando algo para ganhar 10 e pode ser que ele me renda só 8, ou só 7, ou só 6, eu tenho que me precaver, eu tenho que ter cenários para me movimentar. E sem contar também que o cenário atual é de alta. Quando o cenário foi de queda no passado, a gente começou a ter queda de Selic,
eu comprei fundos que tinham algum grau de alavancagem em CDI, porque eu sabia que a despesa financeira da dívida ia onerar menos o fundo, certo. Isso poderia majorar de alguma maneira o rendimento, e eu sei que pela alavancagem ele já tinha sido punido previamente pelo mercado, então eu também vi alguma oportunidade ali, e tiveram alguns fundos em CDI, com dívidas em CDI, que deram boas alegrias quando eu estava numa outra casa fazendo research também, e realmente deu para ter um bom desempenho comprando fundos que estavam endividados em CDI, a despesa financeira diminuiu, o resultado caixa dele aumentou só para essa redução do CDI. Faz todo sentido. Explica para a gente essa tabela aqui, ó, impacto do aumento do custo de capital no EBITDA. Então, a dívida custa, por exemplo, CDI mais 3. Sim. E aí você tem vários cenários. A Selic é 6%, 7%, 8%, 9%, isso sempre ao ano, né? Até 14%. Sim. E lembrar que depois disso saiu a ata que eu comentei e já dá para você colocar mais umas 3, 4 linhas para baixo aí nessa simulação. Dá até medo de fazer isso. Eu achei que 14 era muito pessimista, mas realmente dá para colocar mais 2 ou 3 linhas aí. Então, espero não precisar colocar. Vamos imaginar aqui o cenário uma empresa, um fundo imobiliário, seja lá o que for, que tem uma dívida líquida em relação ao seu EBITDA de 2,5 vezes. Isso, então, perfeito. Como a gente estava explicando, é como se tudo que ela deve precisasse de 2,5 anos de geração de caixa para pagar. Isso, exatamente isso. Então, essa variável aqui, ela está constante. Tá? Ela não muda por enquanto. Aí você vai simulando o aumento da taxa de juro numa dívida que custa CDI mais 3. Sim. E o que acontece, então, nas colunas seguintes? Vou precisar colocar meu óculos aqui para enxergar. Bom, então aqui a gente está vendo o impacto, né? Então, primeiro aqui a gente faz o juro composto, né? Do custo da dívida, que é o 3% mais o CDI, que vai variando aqui. Então, por isso que nunca é 9, né? Isso, ótimo explicar. Por que não é 6 mais 3? Porque não é mais, né? Você está acumulando taxas, é uma multiplicação dos fatores de juros. Exato. E aí, se eu tiver tudo constante, um EBITDA, uma dívida líquida EBITDA de 2,5, tá? Qual que vai ser o impacto do custo dessa dívida, ou seja, da despesa financeira disso para o devedor? Então, se a razão for 2,5 vezes EBITDA, numa dívida em que é CDI, 6 de Selic mais o CDI mais 3, mais os 3%, ele comprometeria 23% aqui aproximadamente do resultado operacional que essa empresa gera. Então, daquilo que ela gera e recebe de caixa, 23% arredondando seria para pagar a dívida. Exato, exatamente isso. Uma relação saudável, eu diria. Eu diria também que é saudável, ok. Numa Selic de 9, tá? Essa dívida já passa a ter 12,27 de peso. Nessa mesma razão, ela vai para 30,5 aqui. Ela sobe aqui aproximadamente uns 40%, né? Então, talvez um pouquinho menos, que uns 35% que ela sobe. Tá tudo bem com a empresa, ela está gerando o mesmo nível de caixa que já gerava antes, Perfeito. Ela não aumentou o endividamento dela, não. Só que a dívida está mais cara de pagar. Perfeito. E começou a consumir agora 30,68 do resultado que ela gera, né? Então, ou seja, isso representa o quê? Menos lucro para distribuir ou menos lucro para reinvestir na atividade dela. Sim. Tá? Vamos pensar, e quando eu fiz isso daqui, eu pensei muito numa incorporadora de médio porte que está tomando CRI. Pensa que somado a isso deu um estouro de obra. Aumentou a inadimplência porque aumentou o desemprego. Diminuiu a velocidade de vendas porque o crédito ficou escasso. E depois a gente viu o crédito ficar escasso. Sim. Porque veio agora uma mudança de financiamento pela Caixa Econômica Federal, em que antes, você para financiar um apartamento, você fazia 20% de disposição de caixa, ou seja, você pagava 20% na obra ou a entrada de imóvel performado, né, um imóvel pronto para você morar, e financiava 80%. Agora você tem que botar 30% e financiar 70%. Para você botar 30%, você tem que aumentar 50% isso. Você tem que aumentar isso 50%. Então, poxa, e o preço do imóvel está subindo e cada vez mais alto. Então, se eu exijo mais exposição de caixa para um público que ele se endivida muito em linha branca, acho que dívida não é ruim, mas o brasileiro se endivida mal de maneira geral. O que ele escolhe pagar financiado. Perfeito. Né? Ele vai financiar vestuário,
ele vai financiar eletrônico, ele vai financiar carro, que é um bem que deprecia no tempo e gera despesa também ao longo do tempo. E ele não está investindo em ativos geradores de riqueza ali para ele. Talvez até um aparelho financiado seja melhor do que você comprar um carro que é outra coisa financiada. Isso é muito legal o que ele está falando, e para você, no seu dia a dia, é um exercício de ok para quê? Ok para quê? Comprar um celular financiado é desperdiçar dinheiro? Sei lá, se você é um youtuber, uma coisa assim, o celular é sua ferramenta de trabalho para ficar fazendo vídeo, e o celular novo tem uma câmera que só ele tem. Então é o quê e para quê? Exato. Agora, se é para ficar vendo rede social, você não vai pagar juro para comprar um celular novo. Perfeito. Né? É isso, é ok para quê? Exatamente isso. Então, pensando que, e aqui você tem um cenário, estouro de obra. Muito da obra é dolarizada, né? Então, os componentes metálicos, né, sofrem esses efeitos de variação cambial, etc. Lógico, o principal é a variação de minério, tem lá suas outras variáveis de preço, mas a gente tem um cenário de que, se eu vou aumentar a taxa de juros, naturalmente eu vou impactar um setor que é subsidiado. Porque o governo subsidia as duas pontas, ele subsidia tanto o incorporador quanto o comprador final. Então, e agora ele está financiando basicamente o comprador, porque ele não consegue mais financiar o empreendedor, o incorporador. Então, quem está financiando agora é o mercado de capitais. E aí você começa a ver, bom, só dos juros aumentar, a dívida ficar mais cara, ele vai se apertar um pouquinho mais aqui. Uhum. Mas, se eu tiver queda de velocidade de vendas, esse é um indicador importante que a gente chama de VSO, né? Venda sobre oferta. Uhum. Se essa venda começar a diminuir, seja por N motivos, tá? Mas aqui a gente já tem um motivo concreto. Eu tenho que botar mais dinheiro para comprar um imóvel financiado do que eu tinha que botar antes. Você ia comprar, uma família ia comprar um imóvel de R$500 mil, pensando num padrão de São Paulo aqui, R$500 mil, ele tinha que botar 100 mil. Agora ele vai ter que botar 150, vai ter que botar 50 mil a mais. 50% a mais que ele tinha que colocar. Uhum. 150 mil, ele está comprando na planta. O curso de obra é de 36 meses. Aumentar uma família média, um casal que seja, me parece, dado a renda média nacional, me parece ser uma expansão de caixa maior, vai pesar para as pessoas. Se a velocidade de vendas cai, isso gera ali um impacto, né? Aí você imagina, diminui a velocidade de vendas para o incorporador, o custo de obra aumenta, o famoso estouro de obra, que vira e mexe acontece, e o custo da dívida também aumenta, é muito problema simultaneamente. Então isso aumenta a chance de inadimplência do CRI. Ele tem as garantias, sem dúvida, mas você não vai comprar um fundo ou um CRI pelo número de garantias. Seria a mesma coisa que você comprar um carro pela quantidade de airbags. Você tem que comprar por outros motivos, né? E não pela... Lógico, a segurança vai importar muito, mas não necessariamente isso. Então, a gente olha aqui, num cenário que a gente está hoje, de 12%, né? Indo de 12% para 13%, o consumo, que quando a gente começou, estava aqui, né? Antes dessa alta de ciclo, estava em 10% a Selic. Então, pagar uma dívida de CDI mais 3, se uma empresa é endividada 2,5 vezes a sua geração de caixa, custava 33,20%, consumia da receita dele 33,25% da receita dele. Exato. Agora a gente chega para 13%, por exemplo, já consome 41%. Sobe para 14%, vamos dizer que seja isso, já vai para 43,5%. Então, naquele cenário em que continua tudo bem, a empresa está faturando a mesma coisa, a dívida continua do mesmo tamanho, só que pagar está ficando cada vez mais difícil. Exato. O dividendo do seu fundo imobiliário está aumentando. O dinheiro não cai do céu, o dinheiro está vindo desse bolso aqui. E esse bolso tem limite para pagar. Exato. Porque vamos pensar assim, o incorporador ele tem a compressão de lucro dele, né? Sim. E aí, normalmente um incorporador que está fora da bolsa, ele tem uma lucratividade maior do que o listado, até porque às vezes ele opera em praças mais sensíveis e praças menos concorridas, então ele consegue ter um preço maior, uma margem maior. Agora, pensando numa margem concorrida, uma margem comprimida, vai chegar um momento em que ele vai falar, olha, não consigo mais. Vou fazer um comentário aqui de tudo isso que ele está falando. Evidente que o gestor também pensa isso, né? Antes de aceitar investir num CRI,
e até por qual é o retorno, o spread, então é CDI mais quanto? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4? IPCA mais quanto? Mais 6, mais 8, mais 9? Então, em tese, tudo isso tem que ir parar no retorno. Então, aquele CRI que tem um retorno muito maior é porque o gestor, antes de investir, enxergou todas essas possibilidades, esses riscos e tal, e precificou. Não significa que não vá acontecer nada, né? Mas para assumir esse risco de algo que algo aconteça, ele se precaveu com garantias e, evidentemente, com um retorno que seja condizente com os riscos. Né? É exatamente isso, Arthur. Exatamente isso. E aí, no fim, fica essa percepção de que o impacto do custo dessa dívida no endividamento dele, né, é como se fosse o EBITDA do ano seguinte, né? Seria, ele sai de 2,50 e vai para 3,59 na última linha. Então, aquilo que era 2 anos e meio do caixa, a dívida levaria 2 anos e meio para ser paga toda de uma vez, vamos dizer assim, ela se transforma em 3 anos e 6, 3 anos e meio. Exato, é o impacto, porque eles pensam que esse é o nosso ano atual, né? Poxa, pensando que ele também não amortizou essa dívida, né? Sim, sim. Você pensa que isso daqui é só o custo do serviço da dívida, basicamente. Então pensa que, putz, aqui era de 2,5, né? Pensando aqui na última linha, né? No caso de 17,42, que seria uma Selic de 14%. E aí você vê que para o ano seguinte esse impacto seria de quase 3,6. Então você aumentou em mais de um ano só pelo aumento do indexador. Só bom, mas ele podia aumentar o faturamento dele, aumentar a geração de caixa. Com o Banco Central tomando políticas de diminuição do ritmo da economia, não deveria ser esse o cenário provável. Às vezes acontece em casos muito isolados, por causa de uma praça imóvel. Exato. Uma praça, um bairro, uma coisa assim. Mas num pensamento macro, a gente deveria pensar que se o juro vai subir, vai vender menos apartamento, menos pão, menos roupa, menos tudo. Exato, exatamente isso. E pão, principalmente, até porque pão é trigo e trigo é dolarizado, então deveria vender ainda menos. Legal. Exatamente isso. Bom, aí você fez esse cenário para quem paga. Agora, para quem recebe, e aí é o que todo mundo enxerga, né? O fundo vai distribuir mais dividendo. E aí é essa tabela aqui, não é isso? Isso, exatamente. Esse destaque em azul são os fundos que eles acabam... esse destaque em azul é o que o IPCA, a sensibilidade de IPCA que eu fiz não alcança, tá? Então você vê que realmente vai ter alguns cenários que o CDI ele remunera acima do IPCA nas sensibilidades que eu utilizei, tá? Então, isso então aqui é para quem recebe tudo anualizado, tá? Pode ir para a tabela de baixo, Arthur? Aí é em IPCA. Esses cupons que eu pensei seriam mais de acordo com o mercado secundário, as oportunidades, porque esses cupons eles também seriam um cupom, uma taxa, mais high yield, tá? Mais middle risk para high yield. Como eu usei CDI mais 1 e CDI mais 2, que são taxas high grade, eu deveria ter usado aqui um CDI mais 6 ou CDI até mais 7. Porém, um IPCA mais 6 e IPCA mais 7. Porém, dadas as oportunidades de mercado secundário, você vê fundos high grade que eram IPCA mais 6 alto, IPCA mais 7 baixo, negociarem a IPCA mais 8,5, 9 líquido de taxa de administração e gestão. Então ficou muito interessante na minha percepção e eu faço uma sensibilidade de IPCA. Inclusive o IPCA que eu utilizo ficou abaixo do fechamento do ano, tá? Então ainda fui conservador nessa premissa, tá? Inclusive não esperava, né? Até na época quando eu fiz eu olhei muito para o Focus, fiz uma sensibilidade no Focus. Não queria também parecer que eu estava querendo puxar sardinha para o lado do IPCA. Sim. Então não queria chegar a um IPCA mais 5, mas apresentei. E aí você vê uma variação menor no retorno, que ele vai de 12,57, 12,6 no menor cenário, a 15,23. E aí depois aqui, até tomei a liberdade aqui de mexer, eu peguei aquelas 20 simulações que estão numa base anual, joguei para uma base mensal, e mostrei, olha, nesses 20 cenários, eu tenho o dividendo mensal de CDI, o dividendo mensal em IPCA. O IPCA ele vai de 1 a 1,20, enquanto que é a linha azul, enquanto que o CDI ele vai de 0,8 até quase 1,40, tá? 1,35, 1,36. Então ele pode ter um retorno maior, tá?
Porém, ele tem um risco maior e ele não é pequeno, ele não é desprezível. Você também tem um risco de alocação na escolha de ativos. Do começo da conversa, do risco de descasamento de prazo. Descasamento de indexador, de fluxo. A venda financiada do imóvel não foi feita a CDI mais alguma coisa. Não foi. A dívida dele pode ter sido, mas Exato. a venda não. Então, se a taxa de juros sobe mais rápido do que a inflação, do que o GPM, do que o INCC, aí vai ficando mais descasado entre o que ele gera de caixa e o que ele tem que pagar. É exatamente isso. Então, isso, resumindo, te dá um conforto maior em investir em fundos que tenham majoritariamente CRIs que paguem IPCA mais alguma coisa do que CDI mais alguma coisa. É exatamente isso, e também olhando muito as oportunidades de secundário. A gente pode ter algumas alocações interessantes para fazer em CDI, não há dúvida nenhuma. A Kinea, ela está numa alocação que eu acho bem legal. A Kinea está comprando nos veículos de investimento dela CRIs mais voltados para CDI, ela tem falado disso. E aí eu recebo muito essa provocação, mas a Kinea está comprando CRIs CDI e você vai escolher FIIs em IPCA? Eu falei, então, é porque eu não posso escolher CRI, e se eu pudesse escolher diretamente CRI, eu não tenho capacidade de originar e de analisar igual o time da Kinea tem, até porque eles têm um time de originação de crédito deles que não é uma pessoa, só são várias. Então, não só eu, mas qualquer analista tem essa mesma condição, limitação. Então, se a gente parar para pensar, diante do cenário que o investidor pessoa física tem para alocar e investir, vamos pensar em alocar e investir em IPCA, fundos IPCA, você tem uma maior segurança, uma maior tranquilidade em fazer as alocações. Legal. E aqueles fundos, não são tantos, mas tem fundos que o próprio gestor vai fazendo, né, parte é CDI, parte IPCA. Geralmente a parte IPCA é maior do que a CDI, de vez em quando ele aumenta ali e diminui a parte CDI. Você gosta de passar essa bola para o gestor também? Sem dúvida, muito melhor delegar isso daí para um gestor que tem um time de crédito que ele vai fazer isso, ele consegue acessar esses CRIs, ele também tem time de originação, estruturação, ele vai acabar fazendo isso também muito bem feito ao longo do tempo. Acho que faz total sentido, sem dúvida nenhuma. Gosto, inclusive, na carteira do fundo e também nas carteiras que eu cuido ao longo do tempo, também tem aí esse tipo de alocação. Deixa eu tentar passar rapidamente, ver se chegou. A gente não parece, já estamos quase uma hora conversando aqui. Eu queria, então, combinando as duas coisas, o outro estudo, eles estão disponíveis nos relatórios do BBFO. Você foi fazendo uma análise da alta dos juros com o resultado dos fundos imobiliários. Mas aqui, mais para o final, é que eu queria mostrar isso aqui. No fim das contas, você pegou por setores e fez uma análise da combinação do risco e do retorno deles. Isso, exatamente. Isso, então, de um cenário de quanto tempo em 2024? Isso, exatamente. Foi, eu não sei se a data está aqui de referência, se eu coloquei ou não, aí embaixo, normalmente eu coloco na fonte. 12/12 de 24, então foi os últimos 12 meses em relação a isso. Certo. O retorno é ponderado pelo market cap dos fundos. A volatilidade eu ponderei por média simples, tá? Volatilidade você não pode ponderar por market cap, porque aí tem os efeitos de correlação, enfim, construir o índice é uma outra metodologia. A fim de simplificação e exposição da ideia, eu fiz média simples de volatilidade dos ativos, enquanto que o retorno foi ponderado por valor de mercado de cada um deles. E a gente vê que quem melhor performou foi recebíveis, o menor risco dentre os melhores retornos. Para cada pontinho desse, eu ia falar de bolinha, mas não é exatamente uma bolinha. Quanto mais à direita aqui, maior foi o retorno. Sim. Quanto mais para cima, maior foi o risco. Exato, a volatilidade, perfeito. Então, o meu cenário ideal é uma bolinha mais para baixo e mais para direita. Exatamente mais retorno isso. Com menos risco. Exatamente isso, é perfeito. A gente teve aqui, então, quem mais atendeu esse critério foi o segmento de recebíveis, tá? Ele gerou ali o maior retorno no momento que esse estudo foi feito, dado o nível de risco dele. Teve um fundo que teve mais, um segmento que teve mais retorno, que é o segmento outros, tá? Ele acabou tendo um retorno ainda maior, porém ele é mais volátil. Então ele também tem um risco maior. E teve segmentos que tiveram mais volatilidade e não geraram um retorno. Por exemplo, o segmento agro. Acho que o agro é bem legal. A gente tem quase que na mesma linha o agro, o logístico e o renda urbana. Eles estão quase que na mesma reta. O retorno deles é muito semelhante, porém a volatilidade deles não é.
tá? O segmento de renda urbana tem quase metade da volatilidade do segmento agro, eles têm o mesmo retorno. Então você quer chegar no retorno com mais ou menos chacoalho e emoção e risco, né? Então, basicamente isso. Então, renda urbana seria um vencedor nesse sentido. Mesma coisa, shopping e híbrido. Esse era o mesmo retorno basicamente, mas um foi mais volátil que o outro. O shopping deu o mesmo retorno do que o híbrido, com menos risco do que o híbrido. Exatamente isso. Exatamente isso. A ideia é essa que a gente tenta apresentar nesse tipo de gráfico, nesse tipo de imagem. Esse é um gráfico que é tão simples de entender, né? Ele está combinando exatamente no mesmo ponto o que foi o retorno e o que foi o risco. O que diferencia um profissional de um amador? E quando eu falo diferenciar um profissional, você que não é profissional do mercado financeiro não precisa ser. Mas dá para ter o primeiro passo da cabeça de um profissional, que é entender que a vida não é só retorno, é retorno e risco. E você entende isso. Porque para tudo que você vai fazer na vida, você analisa o custo e o benefício das coisas. A faculdade que você vai fazer, se você vai casar, se você não vai, se vai ter filho, se vai mudar de emprego, se não vai, nada você avalia só pelo quanto você tem a ganhar. Você avalia o custo-benefício. Custo-benefício é risco e retorno. Então você não vai avaliar um fundo imobiliário só pelo quanto ele vai render, ou nenhum investimento. E esse gráfico de dispersão, ele põe as duas coisas estampadas para você. Pode render isso, mas com tanto de risco. E aí você vai escolher a melhor composição, o melhor custo-benefício, o melhor risco e retorno. Né? Exatamente isso. Queria só mostrar uma última imagem aqui. Vamos lá. Para encorajar os investidores nesse momento. A gente pode ir um pouquinho mais para baixo. Pode ir mais para baixo. Pode ir mais. Pode ir mais. Esse? Não é outro relatório, eu confundi, desculpa. Vamos ficar devendo esse relatório. Não, tudo bem, vamos dever. Mas bom, então deixa eu aproveitar aqui um espaço, então vamos subir posso subir um pouquinho aqui? Pode. Pegar a liberdade aqui. Vou falar aqui desse gráfico, no caso do BBFO, tá? Mas isso se aplica também a vários outros FOFs. Uhum. Ele está num momento em que o nível de deságio dele ele é muito elevado, tá? Então, a gente tem uma oportunidade maior de retorno nesses momentos, né? Então, também tem uma outra frase, e aí eu não vou dizer quem é o autor, porque eu já vi isso saindo de boca de várias pessoas, então a gente não sabe mais se foi Dom Pedro ou Clarice Lispector que falou, né? Mas é que o mercado acionário ele é único quando entra em uma promoção, as pessoas saem da loja, né? E aqui a gente está tentando mostrar exatamente isso. O BBFO, quando ele foi constituído, a Selic estava em 2%. Uhum. E hoje ela é quase 14. Exato, então assim, era um momento fácil de captar, por isso que o fundo CAIS, aqui é um gráfico de ágio e deságio, ele mostra que logo no começo dele ele caiu muito, por quê? O juros subiu. Os juros começou a subir, o juros saiu de 2 e foi para 14 quase, né? Então ele negociou, então ele tem uma média histórica de deságio, na casa de 12%, mas aqui ele está com um deságio muito mais acentuado. E como eu comentei, não é só ele, são todos os demais fundos, tá? Os demais fundos de fundos também estão nesse momento. Então, eu vou pedir depois que vocês olhem, façam um estudo do relatório de setembro dele, onde eu faço uma janela de sensibilidade mostrando, olha, quem comprou com um deságio de 15% ou mais atingiu um bom nível de retorno depois de 18 meses com o carrego dele, ou pelo menos 18 meses, superando na média CDI, IMAB e o próprio IFIX, e o IFIX com uma vasta, larga, uma vantagem assim, muito, muito grande, tá? Então, eu acho que é isso, acho que fica aqui o entendimento, e eu também recebo muita provocação de que, Felipe, a gente está vendo, né, a renda fixa vai remunerar igual o fundo imobiliário. Por que eu vou comprar fundo imobiliário? Porque a renda fixa você realmente tem uma garantia de que no final do dia você vai receber o VNA dele. Ele vale o que ele realmente vale, você vai ter um recebimento se ele não tiver um default, basicamente. Tá? Então, precisando que tudo normal você vai receber exatamente aquilo que estava programado para você receber. Mas você não tende a ter ganho de capital, em especial no CDI. O fundo imobiliário vai dar um dividendo muito parecido, talvez um pouco menos, mas você tem uma chance de ganho de capital. De valorização da cota. Exato. E essa B vai fechar em algum momento, eu não sei quando, mas deve fechar. Sim. Tá? Então, ninguém sabe, né? Mas quando isso acontecer, a gente vai ter uma valorização muito expressiva
das cotas de fundos imobiliários. E aí, uma das primeiras coisas que você falou que é pensar no retorno total na TIR. Exatamente. Então, quanto eu fui recebendo de rendimento, tá menor do que a renda fixa. A hora que eu vendo minhas cotas com um baita de um lucro, aí o retorno total supera a renda fixa. Exatamente. E no fim das contas, diversificar, alocar nos dois, não precisa ser só em um. O mundo não é binário. Não é binário. Bom, eu tenho que encerrar por causa do nosso tempo. Quero te agradecer muito. Baita aula, baita papo. E que bom que faltou o outro relatório. Assim já fica o gancho para a gente combinar uma próxima aqui. Tá certo. Eu que agradeço, Arthur. Só queria fazer um comentáriozinho super rápido aqui, já que em virtude do tempo. Normalmente eu não comento muito desse meu passado, porque acho que não tem tanto fit aqui com a minha profissão atual. Mas como o professor Arthur entrou no ponto, eu queria deixar uma mensagem aí de incentivo para quem às vezes não está satisfeito na atual profissão e quer migrar. Eu migrei com 31 anos, difícil, hoje eu vou fazer 37 daqui a uns 2 meses. É difícil você migrar para uma área tão diferente, ainda mais depois dos 30 anos, na idade que eu estava. Então eu falo que foi a minha mega cena de ter conseguido isso. Então eu sou muito grato ao meu tempo da polícia, acho que foi uma instituição onde eu pude aprender e me desenvolver muito pessoal e profissionalmente. Mas ninguém nasce casado com uma profissão, eu nasci com um distintivo no peito e segui a minha vida buscando e almejando outros sonhos e outras ambições e expectativas. Então, se você tem vontade de mudar, estude muito, seja resiliente, aceite as provações. É normal que as pessoas duvidem e desconfiem de você. A gente vive num momento em que todo mundo que surfar uma alta da bolsa para falar de finanças e ser influenciador, muita gente vai ficando pelo meio do caminho, outras não. É normal que desconfiem de você no início, não se doa com isso, não se sinta pequeno. Faça o que você pode fazer. Siga o seu trabalho com resiliência, se prove e conquiste aí seu espaço no mercado e desejo boa sorte. Muito legal, parabéns, que baita mensagem bacana. Então tá aí, ó, agora o investigador de fundos imobiliários, o cara que vai no detalhe para trazer estudos para você, para o mercado como um todo. Baita conversa, tenho certeza que você gostou. Te espero na próxima semana. Até lá!